Olá, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para meditar na Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Este momento que nós tiramos para nos reunirmos aqui neste horário, creio que você, aí na sua casa, com a sua Bíblia aberta, que vamos continuar nossa meditação no livro de Apocalipse. Este livro que naturalmente é o auge de toda a revelação divina, aquilo que começou lá no passado, o plano que Deus tinha, ele vai se desenvolvendo a cada momento, e o desfecho de todas as coisas encontram-se nesse magnífico livro, chamado de Livro das Revelações. Você sabe que o livro de Apocalipse, que também é chamado Livro das Revelações, revelação, revelar é trazer à tona algo que está escondido ou oculto. E Deus é especialista em revelar-nos a sua grandeza. Ele quer que os seus filhos conheçam os seus planos. Ele não vai fazer nada escondido. Ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas. E à medida que nós vamos nos aprofundando no conhecimento da revelação divina, o livro que o Espírito Santo escreveu através dos profetas, nós vamos conhecendo cada dia que passa qual é o plano de Deus. E o autêntico e verdadeiro cristão, ele não tem por que se desesperar em momento algum da sua vida, justamente porque nós sabemos quem é que está comandando este plano, esse projeto magnífico. Sabemos quem é que está à frente de tudo isso. É aquele que nunca enganou ninguém, é aquele que nunca conheceu derrota, é aquele que quando promete uma coisa ele cumpre, sua palavra é sempre a verdadeira, de maneiras que nós temos essa garantia da Escritura Sagrada de que estamos indo no caminho certo. Muito embora às vezes você veja as ondas encapeladas do mar, com as suas agitações em todos os sentidos, no mundo da religião, no mundo da política, no mundo da economia, no mundo social, enfim, quando você vê essas ondas que vão e voltam, que parece que o barco vai afundar e vai a pique, não se preocupe, ele está no controle. A soberania divina, ela é inviolável. Ele sabe o que faz. Ele manda o mar se aquietar, o vento se acalmar e volta à tranquilidade. Mas só quem conhece esses segredos é justamente aquele que vive na intimidade do Senhor. Como você que conhece Jesus, que já recebeu Ele como seu Salvador pessoal, então você é conhecedor daquilo que vai acontecer neste mundo, o que está acontecendo, né? Deixa, a onda está brava. O oceano está agitado, mas ele está no controle. Nós falamos hoje, nosso tema de hoje seria a destruição da grande meretriz. A grande meretriz. Você sabe, irmão querido, que Satanás, ele procura criar coisas justamente para afastar o homem de Deus. Ele inventa a sua jogatina, as drogas, a bebida, tudo que você vê por aí para distrair, para estraçalhar, para acabar com o ser humano. Isso tudo nasce lá no porão do inferno. Satanás está, como Deus deste século, ele comanda por trás dos bastidores. Uma das coisas incríveis que Satanás tem é que ele não inventa nada, ele não sabe criar uma formiga, mas ele sabe trabalhar muito com a mente do homem. Ele sabe trabalhar com as palavras. Ele conhece o ser humano mais do que qualquer psicólogo ou psicanalista, qualquer pessoa que você possa encontrar na face da terra. Satanás conhece os sentimentos humanos mais do que qualquer catedrático nesta ciência em qualquer universidade do mundo. Então, o que nós, na realidade, precisamos compreender
é que ele vai fazer tudo para tirar o homem do plano de Deus, da presença de Deus. E vou lhe contar, ele tem criado, por exemplo, um sistema econômico que é uma das maiores idolatrias do nosso século, o Deus Mamon. Os homens correm atrás, buscam, querem, se matam, se destroem, se acabam. Ele cria também um sistema político que, infelizmente, os homens chegam numa hora que não sabem mais o que fazer. Deus criou o homem bom e reto, mas ele se meteu em encrencas, se meteu em problemas sérios. E tudo isso afasta o homem da presença de Deus. Porém, existe uma arma que Satanás, ele criou, que vem desafiando Deus no decorrer dos séculos, que vem causando na realidade, eu não posso dizer assim um desgaste, porque Deus não se desgasta, Deus é Deus, mas algo que realmente atormenta o homem de ver Deus, isso se chama idolatria. A idolatria, ela está com seus tentáculos em todos os continentes do mundo. A idolatria, ela praticamente é responsável por tirar milhões e milhões de pessoas da presença de Deus. Quando você olha, por exemplo, para um país como a Índia, que dá a entender que para cada habitante tem um ídolo, aqueles homens que têm ídolo no macaco, no rato, na vaca, enfim, tantas coisas que eles criam, e se curvam diante de tudo isto, como fosse uma idolatria, como se fosse o seu próprio ídolo. Quando você parte para outros lugares, você vai ver no budismo, você vai ver em religiões que estão na face da terra. Mas eu vou dizer uma coisa, se existe algo que Satanás engendrou, que ele criou, com tanta maestria da sua parte, maestria diabólica, foi justamente a questão da idolatria. O homem quer ver Deus, mas não tem como, porque entre o homem e Deus tem um ídolo no meio. A idolatria está no meio. Ele quer se chegar a Deus, mas tem que ir através de um fulano, de um beltrano, de um ciclano, quando só existe um intercessor entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, o homem. Fora disso, o resto tudo não vale absolutamente nada. Não tem condições nenhuma. E isso tem feito com que milhões e milhões de pessoas na face da terra se apeguem tanto à sua idolatria, e morrem na sua idolatria e vão para o inferno. Por quê? Porque Deus não se mancomuna com isso. A luta de Deus, desde o Antigo Testamento, inclusive no seu decálogo está escrito ali: não terás outros deuses diante de mim. Porque todas as vezes que o elemento vai atrás de um ídolo, ele dá de cara com Satanás, que é o criador daquele ídolo. Por trás de todo ídolo existe um demônio que segura, que prende, que amarra, que não permite que as pessoas vejam outra coisa. Só quando existe um milagre da parte de Deus, quando o Espírito Santo encontra uma brecha no coração do homem, e ele passa a conhecer a verdade, e a verdade passa a libertá-lo, e ele pode conhecer Deus agora. Quando Deus ele tirou seu povo da terra do Egito, você se lembra? Ele queria um povo exclusivamente seu, um povo que fosse seu porta-voz na face da terra. Mas ele precisou de uma luta muito grande para tirar a idolatria do coração destes homens, porque eles se desenvolveram durante 400 anos num ambiente de idolatria sem precedente, porque a tônica do Egito era justamente um panteão que ele tinha Deus para todo gosto. E este povo sai dali, da escravidão do Egito,
Deus agora seria o seu Deus, e na primeira esquina lá estão os homens fazendo um bezerro de ouro e adorando e dizendo: ô Israel, esses aqui são os teus deuses que te tirou da terra do Egito, trocando um pedaço de ferro, de madeira, de pau, de pedra, por um autêntico e verdadeiro Deus. Carrega daqui para lá, faz um pedaço de pau, faz um pedaço de ferro, faz isso, aquilo, e depois dobra o joelho lá na frente dele. Se cair, dali tem que juntar. Eu não quero um Deus que eu tenha que carregar. Eu tenho um Deus que me carrega, que me sustenta, que me conduz, que me leva, que me mostra o caminho da verdade. E durante todos esses tempos, Deus vem lutando com este povo para ser um povo exclusivamente seu. Chegou uma hora que a situação estava drástica, bom, eu vou ter que dar um tratamento de choque em vocês, e manda o povo passar 70 anos na Babilônia, foi para o cativeiro. E quando este povo volta do cativeiro, no tempo, depois de Esdras, Neemias, eles se curaram de duas coisas interessantes: da idolatria, e também não se casaram mais com mulheres estrangeiras, mulheres estranhas, porque eles sabiam que tinha uma missão na face da terra a ser cumprida, e eles tinham que ser fiel a Deus. E a partir daquele momento, hoje, você vai a Israel. Israel era uma nação para ter ido, para ter monumentos do Davi, do Salomão, do fulano, mas você não vê um monumento a ninguém, porque o judeu foi curado de idolatria, que nem monumento de recordação de um herói seu não existe. Não existe, foi curado da idolatria. Então, irmãos queridos, este sistema que vem destruindo a humanidade, ele está fadado ao fracasso. Ele está chegando ao seu final. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, neste momento, aí no capítulo número 14 do livro do Apocalipse, onde declara o seguinte, olha só, capítulo 14 e o versículo 8, seguiu-se a este outro anjo, o segundo, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Prostituição na Bíblia é idolatria. A humanidade tem se prostituído com os ídolos do mundo, com a idolatria que campeia no mundo, fomentada por grandes homens, tido por grandes. A idolatria é levada a um grau tremendo. E você vê isso aqui: caiu, caiu a grande Babilônia. Isso aqui parece uma coisa tão simples, mas eu quero que você entenda que esse sistema, ele traz um regozijo tão grande na glória, na eternidade, no céu, porque este ídolo é que causa a cegueira na humanidade de não poder ver Deus. Capítulo 16, que declara o seguinte, agora vamos ver aqui o sétimo flagelo. Estamos estudando sobre as 7 taças, isto aqui é a sétima. Olha o que acontece aqui na sétima taça. Versículo 17 do capítulo 16. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. Chegou o ponto final. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e correu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande, e a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. A ira de Deus se abate nesse momento em cima do ninho da besta, desta meretriz, que corrompe a terra, que afasta, que separa o homem de Deus. Caiu. O profeta Isaías, lá no passado, ele já tinha visto essa destruição aqui.
no capítulo de número 21 do livro do profeta Isaías, declara o seguinte, versículo 9, preste atenção. Eis agora vem uma tropa de homens, cavaleiros de 2 a 2. Então ergueu ele a voz e disse, caiu, caiu, Babilônia, e todas as imagens de esculturas dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Quando esse sistema cai, o sistema idólatra do mundo desaparece. O sistema de idolatria do mundo se dissolve. Porque além dos ídolos que se tem, né, pau de pedra, existe também uma idolatria maior, que são as suas catedrais, que tomam conta do mundo inteiro, que estão sentados no meio das águas. Você não vê uma catedral fora do centro de uma grande metrópole. Normalmente é o marco central de uma cidade. É o ponto, é o cartão de visita de qualquer nação do mundo. Esse sistema, quando as cidades do mundo caem por terra, esses monumentos, essas catedrais caem e viram escombro, monte de pedra caindo ali, e não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Você está entendendo? Então a idolatria, ela está chegando aqui ao seu ponto final. Porém, nós vamos caminhando aqui aos poucos para que você possa entender com bastante clareza o que se passa aqui sobre este assunto que nós estamos falando aqui, né? Caiu. Versículo 20 do capítulo 16 do Apocalipse. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Por quê? Porque esse terremoto, ele causou uma mudança no relevo da terra. Então não ficou nada em pé. A idolatria faliu. Acabou. Os seus ídolos, como disse o profeta Isaías, eles foram destruídos. Versículo 21. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, pois por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus. Não dão glória a Deus. É o mundo impenitente. A igreja não está mais aqui. Os rabiscos já foram tirados. Então aqui nós encontramos, blasfemaram de Deus, porquanto os seus flagelos eram sobremodo grandes. Chuva de pedras do peso de 1 talento. E você sabe que 1 talento pesa 32 quilos. Imagina essas pedrinhas caindo aqui, hein? Calcule a situação da raça humana. Isso é juízo sem misericórdia de um mundo que está aqui e, como diz, e blasfemaram de Deus. Não se arrependem, não reconhecem a sua soberania, o seu senhorio. Entramos agora no capítulo 17. A coisa vai sendo esclarecida. Ao que ponto nós queremos chegar? Veio dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo, vem e mostra-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre as muitas águas. Meretriz sentada sobre as muitas águas. Água é sinônimo de multidão, é a agitação das nações. E bem no centro das grandes metrópoles, ela está sentada. Suas catedrais. Eu vou te mostrar o julgamento desta meretriz, diz aqui o anjo mostrando esta visão. Com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram. Os que habitam na terra se embebedaram, se embriagaram de idolatria. Como diz um certo cidadão no passado, que a religião é o ópio do povo, porque a idolatria realmente ela embebeda. A pessoa ela corre atrás de uma coisa que não sabe nem o que é. O que representa aquilo? Como é que um pedaço de pau, um pedaço de pedra, um pedaço de ferro, ou uma peça de ouro vai poder salvar alguém? É como diz a Bíblia Sagrada, que por trás de todo ídolo existe sempre um demônio que segura, que sustenta, que contamina aquela pessoa. Versículo 3.
Transportou-me hoje em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Eu não preciso explicar para você que esta mulher, que essa besta com 7 cabeças e 10 chifres, porque já falamos sobre ela no capítulo 13. Você lembra? Aquela besta que sai do mar, que sai do meio da multidão, que se incorpora num homem que se torna ali o anticristo, assessorado pelo falso profeta, no versículo 11 do capítulo número 13. Pois bem, aqui agora nós vamos descrever estes acontecimentos ali. Esse trecho bíblico vai trazer à tona verdades que você talvez não tenha entendido lá no capítulo 13. Qual é o papel do falso profeta? E está aqui. E como eu falei para você no capítulo 13, que o anticristo, quando ele assume o comando, ele não é um homem conhecido mundialmente. Não. Mas o falso profeta é conhecido mundialmente. Assim que ele chega, todo mundo se curva. Ele pode ir em qualquer país antagônico, mas o povo se curva. Multidões afluem. Ele é conhecido. Pois bem, então quando o anticristo surgir, quem é que vai levantar ele no cenário do mundo? É justamente o falso profeta. E aqui está a mulher montada numa besta. Quem é esta mulher montada numa besta? Nada mais é do que esse sistema, esta idólatra, esta idolatria. E o anticristo, que é a besta, a princípio, vai se permitir montar por ela. Ou seja, esse sistema idólatra, esse sistema religioso, é quem vai manobrar o anticristo aqui no princípio. É quem vai dar as determinações para ele no início, porque ele não é conhecido ainda. E essa besta é. Então, a besta vai se permitir montar por esse sistema, ou seja, ser governada por esse sistema no princípio. Mas quando chega lá adiante, você vai ver que quando esta besta toma força, é ele que vai destruir esta mulher. É ele que vai acabar com esse sistema. Prosseguindo aqui, achava essa mulher vestida de púrpura, de escarlata, adornada de ouro e de pedras preciosas, de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações, e com as imundícias da sua prostituição, com a imundícia da sua idolatria. Na sua fronte achava-se escrito o nome, mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações. Idolatria para Deus é uma abominação que não tem precedente. Pois aqui está esse sistema religioso profano, com toda a sua riqueza, com vestimentas caras, com ouro, com pedras preciosas. Você não vê esse sistema goza de uma opulência muito grande, riqueza. O seu latifúndio hoje, não existe, por exemplo, corretor que tenha condições de calcular o preço de uma catedral de Notre Dame, da Catedral da Sé aqui de São Paulo. Não tem. Porque uma riqueza incrível. Eles chegaram ali primeiro, sentaram e continuaram. Então nós observamos que esta mulher tem uma riqueza muito grande, muito forte. Existe um ídolo em Guadalupe, no México, que segundo relatos, aquele ídolozinho tem 365 vestimentas feitas de pedras preciosas. Ou seja, ela tem um vestido para cada dia. E a riqueza daquele tesouro daria para mitigar a fome de muita gente na face da terra. Então nós encontramos aqui, agora, versículo 6, preste atenção a esse versículo. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando vi, admirei-me com grande espanto. Admirei-me com grande espanto. Você está entendendo isso aqui?
embriagada com o sangue dos santos. O Dr. David Hunt, de saudosa memória, ele escreveu um livro com este título, A Mulher Montada na Besta. Este livro, ele é um documentário de todos os crimes cometidos pela Igreja Católica no decorrer dos séculos. Quantos e quantos cristãos foram lançados na arena? Quantos cristãos foram lançados na fogueira? Quantos que foram estelcelados pelas feras? Quantos crentes, quantas pessoas que eram taxadas como herege porque não queriam adotar os seus dogmas, então eram taxadas como herege? Mata. Tyndale, aquele extraordinário servo de Deus, que traduziu a Bíblia Sagrada para a língua inglesa, ele foi taxado como herege, por quê? Porque estava traduzindo a Bíblia. Foi taxado como herege, e bastava essa palavra para ser lançado na fogueira. E no momento em que Tyndale estava sendo queimado, uma oração ele fez: Senhor, abre o coração do rei da Inglaterra. Tempo depois da sua morte, chegou na mão do rei da Inglaterra uma Bíblia traduzida por Tyndale. O rei perguntou: tem alguma heresia neste livro? Alguém respondeu: não. Então distribui com o povo, distribui para a nação. O grande astrônomo Copérnico, você se lembra? Que ele foi taxado como herege e foi morto a mando desse sistema. Por quê? Só porque ele declarou que a Terra era redonda. Heresia, herege, mata. Então o sistema mandou matar o grande astrônomo Copérnico. E você se lembra que João Paulo II, antes de morrer, ele estava pedindo perdão ao mundo pela morte de Copérnico. Irmão querido, a mulher embriagada com o sangue dos santos e das testemunhas de Jesus. E este livro do Dr. David Hunt é um documentário de todos os crimes cometidos pela Igreja Católica no decorrer dos séculos. É um sistema que derrama sangue, não tem outra igual. Se você me mostrar na face da terra um outro sistema que já tenha derramado mais sangue do que esse sistema, eu mudo de ideia. Mas por enquanto não existe. Não existe. Época das cruzadas, que queriam que todo mundo se convertesse à idolatria, e aquele que não se convertia era morto. Infelizmente, foi o drama do passado. E nós encontramos no versículo 7, o anjo porém me disse: por que te mirastes? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças e 10 chifres, e que leva a mulher. Eu vou te falar qual é esse mistério. Onde está o mistério aqui? A besta que viste era, e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, e não é, mas aparecerá. Olha só, você se lembra perfeitamente da visão, tanto de Daniel, como a visão de João, onde mostra que a besta tem 7 cabeças e 10 chifres, e diz lá a palavra de Deus, quando mostrou para João, 5 reinos já passaram. Um existe, que é o Império Romano, e viria outro ainda que iria durar pouco, que é o Império do Anticristo. Este império tem que durar pouco. Os outros impérios levantados por ele na terra, as cabeças que já surgiram no mundo, comandada por ele ali da região das trevas, eles duraram séculos, milênios, mas quando chegou aqui na época da besta, diz a Bíblia que tem que durar pouco. Vai durar pouco tempo o reinado da besta, mas é o suficiente para ele cometer atrocidades incríveis aqui na terra. Por que pouco? Porque o máximo que ele vai reinar aqui são 7 anos, que é a época da grande tribulação, é a época que ele
vai mostrar quem ele é. É a época da sua atrocidade no planeta Terra, mas ele vai durar pouco, porque o tempo dele estará contado, e ele sabe que pouco tempo lhe resta. Você está compreendendo o que diz a Bíblia? Muito bem. Então, mistério. A besta que viste não é está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Fim dele. Agora diz aqui, versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. Os sete cabeças são 7 montes. 7 montes. Onde a mulher está sentada. Você sabe que na Bíblia Sagrada, a simbologia, ela fala de uma maneira extraordinária. Montes, na Bíblia, é sinônimo de reinos, de impérios, de suntuosidade do ser humano. Tá? Quando Jesus disse, quando os discípulos quiseram expulsar aquele demônio daquele garoto, o Senhor, depois daquela, essa caixa de demônio não se expulsa, senão com jejum e oração. Tá? Agora, se você tiver tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer este monte, sai daqui, e ele vai sair. Monte de pedra? Não! Este monte do império satânico, o crente tem autoridade de repreendê-lo e mandar embora. Você se lembra aquela pedra que caiu lá no pé da estátua, sem auxílio de mão, que depois se tornou um grande monte, o reinado de Cristo? Então aqui as 7 cabeças são 7 montes onde a mulher está sentada, ou seja, é a somatória de todos aqueles impérios que já palmilharam a terra. Clareza, este episódio aqui, né? Dos quais caíram 5, você lembra os 5 que caíram? Que a Bíblia nos mostra? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, e um existe, que era o Império Romano. 5 caíram, um existia, que era o Império Romano. A besta, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, ele tem de durar pouco, que é o Império do Anticristo. A besta que era e não é também, ele é o 8º rei, procede dos 7 e caminha para a destruição. Ele procede desta cadeia, tá? De impérios do mundo com toda a sua opulência, com todos os seus atrativos, com toda a sua devassidão. Esses impérios que Satanás mostrou para Jesus, tudo isso eu te darei. Ele mostrou tudo isso para Jesus, se tu prostrado me adorares. Jesus jamais iria trocar o seu trono de glória por um trono podre como este aqui. Então, nós observamos aqui o que acontece nesse exato momento, né? Então, a besta que também, ele é o 8º rei e procede o 7 e caminha para a destruição. Então, ele é a somatória de todos, mas o seu fim está próximo. Agora, os 10 chifres que vistes são 10 reis, dos quais ainda não procederam o reino, mas recebem autoridade como a besta, como reis com a besta durante 1 hora. Eu quero que você observe a leitura deste texto aqui, porque isso aqui tem uma profundidade, esses 10 reis, e nós precisamos de tempo para falar sobre ele. Tá? Quem são esses 10 reis? Olhe bem, os 10 chifres que vistes são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Vou só ler, não vou comentar. Tem estes um só pensamento. Qual é o pensamento destes 10? Quem são esses 10 reis? Diz aqui, tem estes um só pensamento, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Olha só como a coisa vai se afunilando. Olha só como por trás dos bastidores as nações vão se mancomunando. Olha justamente aqui nesse instante. Pare aqui, medite e amanhã voltaremos. Em nome de Jesus.
E você vai ver com mais clareza a destruição de todo esse sistema. Vamos orar nesse momento. Continua orando. Você sabe que a igreja está orando. Você sabe que o povo de Deus está intercedendo pela nação. Você sabe que o inferno está agitado. Você sabe que o poder das trevas está tentando todos os meios para fincar os seus pés aqui no Brasil. Você sabe que por trás dos bastidores as forças satânicas estão agindo. Então eu quero conclamar o povo de Deus aqui nesta hora para orar. Eu não quero que você que está me assistindo aqui agora fale mal de A ou B, que chame A ou B de traidor ou traidora. Não faça isso, porque estes homens são marionetes nas mãos de Satanás. Então nós temos que ir através de uma instância superior. Nós temos que ir por trás dos bastidores, justamente para repreender quem está fomentando, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, contra ordens espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou dizer para você, muitos estão abandonando o barco, muitos estão se voltando contra o presidente da República, muitos estão nesta hora se mancomunando de uma forma, mas você queira saber que por trás dos bastidores existem coisas horríveis. E é nessa esfera, é nesta área que eu quero que você agora interceda. Amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor de toda a glória, o Senhor que é detentor de todo o poder. Sabemos que Satanás ele tem poderes, mas o poder dele é limitado, porque o Senhor, ele pode ser potente, mas o Senhor é onipotente. E nesse instante eu te peço que o Senhor envie os seus anjos sobre a nação brasileira, sobre o Planalto, Senhor Deus, e pegue esses demônios que estão atormentando esta nação e que sejam atados em nome de Jesus Cristo e lançados nas trevas exteriores, sem direito a retorno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, fecha a boca deste dragão, fecha a boca deste leão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda a força do mal, ela seja restringida agora, e que o teu Espírito tenha liberdade de operar na vida dos homens que te buscam, que te oram, que procedem da tua presença, meu Deus. Ajuda-nos, nos ensina a interceder. Guarda o nosso presidente da República, Senhor. Sustenta o teu filho. É a autoridade que o Senhor colocou naquele lugar. E somente o Senhor é que pode tirar. Meu Pai Celestial, a nossa confiança está voltada para o Senhor, que tem todo o poder e pode mudar perfeitamente, confundir os homens que estão tentando manipular a situação. No nome de Jesus Cristo, é no nome de Jesus que o teu povo ora, é no teu nome que nós clamamos, é na tua presença que nós invocamos agora mesmo, Pai. E eu te peço ainda, guarda os teus filhos, guarda as famílias, guarda o teu povo, Senhor. Livra-nos, Pai, de todo mal, livra-nos dos perigos, Pai, livra-nos desta epidemia, e nos ajuda a confiar cada vez mais em Ti, porque o Senhor trabalha de uma maneira misteriosa. O Senhor sabe por que tudo isto veio acontecer neste exato momento. Isso não é por acaso, Senhor. O Senhor está trabalhando, e o Senhor trabalha no turno da noite, e de maneira que nós nem entendemos o Teu trabalhar e o Teu agir, mas no final nós sempre damos glória, porque Tu sabes de todas as coisas. Abençoa a tua igreja, os ministros do Evangelho, os pastores que pregam a palavra, os missionários. Guarda cada um na sua missão e sustenta pelo teu poder.
Pai, eu te peço também pela minha casa, pela minha família, pela minha esposa, pelos meus filhos e netos, pelas atividades que tem colocado em nossas mãos, pelos alunos do Unicamp que nesse momento estão estudando em casa através das videoaulas, meu Pai. Ajuda cada um a aprimorar o seu conhecimento para melhor te servir, Senhor. Toma cada um deles da sabedoria, deles a tua graça, Pai. Fortalece cada um diante da tua face. Abençoa o Instituto Bíblico de Campinas, os professores que estão ministrando a tua palavra e cada aluno que está estudando, Senhor. Nos ajuda e nos ensina tão somente a confiar que o Senhor está com o controle na mão. Em nome de Jesus, amém e amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e te dê uma noite ricamente abençoada, irmão. Fica na paz.